Primeiro, pastor Aziel, o que é o ateísmo? Ateísmo é uma palavra composta, né? Ateísmo, né? A é o que? Sem. E Theos é Deus, ou seja, sem Deus. Então, essa palavra literalmente quer dizer sem Deus, ou seja, é a negação da existência de qualquer divindade humana. Quando surgiu, pastor Aziel? Nós sabemos que o ateísmo, irmão, não é de agora não. Nós temos os modernos, os pós-modernos. Mas o próprio faraó, ele dizia assim, quem é Deus, né? Para que eu possa... Está lá em Êxodo 7, depois pode ler lá. Agora, quando surgiu? Na Bíblia nós já temos, olha o salmista dizendo, diz o tolo no seu coração. Já está aqui na Bíblia, o ateísmo está presente aqui. A Bíblia está mostrando grandes ateus na Bíblia. Agora, o que você acontece? Quando vem o período do iluminismo, século XVII, século XVIII, a Revolução Francesa, como também o século XIX, com o materialismo moderno, tudo isso fez com que contribuísse para o fortalecimento e a propagação, a disseminação do ateísmo. Então, essas coisas contribuíram, ok? Mas se vocês observarem, na antiguidade, nós tínhamos o ateísmo, só que era raro. Vocês sabiam? Muitos homens pagãos, vocês sabiam que alguns filósofos, como por exemplo Platão, Aristóteles, eles tinham a ideia de um Deus, de um ser superior, né? Eles eram pagãos. O Sócrates, ele até relata na sua obra, né, o motor que move o universo. Isso. Então, naquela época era muito raro. Mesmo sendo pagãos ou tendo uma vida devassa, mas eles tinham uma ideia de quem? De Deus. Dos deuses. A Grécia, ela tinha o seu panteão, né? A mitologia grega, Isso, a Zeus, mitologia Hades, grega. Poseidon. Como era o nome lá do tipo terreno sagrado? O Acrópole. E tinha todos Acrópole de Atenas. Eles tinham ali o local que eles acreditavam nos seus deuses, não é? Semideuses. Então, no tempo antigo, o ateísmo era raro. Existia, mas não era como hoje. Por quê? Porque mesmo filósofos pagãos, eles tinham a ideia de um ser divino. Mas aí, o ateísmo vai ser fortalecido pelo materialismo, eu falei, né? Eu falei do naturalismo. Sim. Que eles dizem que tudo é explicado, não precisamos de Deus, tudo é explicado através do quê? Das leis naturais, não é isso? Sim. Pronto. O humanismo secular, o homem é a medida de todas as coisas. Quem é que decide tudo? O homem. Quem é que resolve tudo? O homem. Então a moral não depende de Deus, depende de quem? O homem. Então assim, O evolucionismo naturalista, a vida não surgiu com intervenção divina, a vida surgiu de modo natural. Pronto. E toda a complexidade biológica seria resultado dos cegos. Ou seja, se a gente olha para esse universo complexo, como diz o próprio Salmo 139, a criação do homem, né? Sim. Se a gente olha para toda essa beleza, eles nunca dizem assim, há um Criador perfeito. O que é que eles dizem? Isso é tudo do acaso. Tudo do acaso, é tudo natural. Pronto, né? Problema filosófico do ateísmo. Qual é o problema filosófico do ateísmo? O ateísmo ele enfrenta sérias dificuldades. Uma, a origem do universo. Primeiro, a ciência moderna demonstra que o universo teve um início. A cosmologia aponta para o Big Bang. Se o universo começou a existir, então vem a pergunta, quem criou o universo? Quem causou o universo? Nada não produz coisa alguma, não é assim? Então, o princípio da casualidade, todo efeito possui uma reação. Pronto, possui uma causa, né? Aponta para uma causa. Segundo, a origem da vida. Até hoje, nenhum laboratório conseguiu produzir vida a partir da não vida. Para produzir vida, eles têm que usar mais o quê? Vida. Uma vida. Outro problema para o materialismo, a origem da moral. Se Deus não existe, o bem é apenas uma opinião, o mal é apenas uma preferência. Nesse caso, não existiriam valores morais e nem absolutos. Agora, toda pessoa, por exemplo, o mais fraquinho do mundo que não tenha conhecimento, sabe que matar é errado? Sabe. Eu pergunto, ele só sabe que matar é errado por causa de um código de lei agora? Não. Ele já sabia por causa? Da moral interna dele. Meu Deus do céu. Toda pessoa sabe que tortura é errado? Sabe. Todo homem sabe que trair a sua mulher é errado? Sabe. Mesmo ele não sendo crente? Mesmo ele sabendo que não é crente. Toda pessoa sabe que o estupro é errado? Sabe. Então isso mostra para nós que existe uma lei moral acima da humanidade. Não é isso? Sim. E aí é o que está no texto de Romanos. Vamos ler Romanos 2, 14 e 15? Vamos ver aí.
Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Então pronto, existe uma lei acima da humanidade. E que essa lei está escrita onde? Nos corações. Quer o homem queira ou não, ele tem uma consciência moral. Ele tem uma lei escrita no seu coração. E isso aqui é um problema para o materialismo filosófico. Não tem como ele resolver. Pastor, quem são os principais pensadores ateus? Ludwig Feuerbach, né? Feuerbach, ele trata isso, filósofo alemão. Ele dizia que Deus é uma projeção psicológica da mente humana. O homem criou Deus. Aí tem a pessoa, Deus não existe. Deus é a criação da mente. Ele sabe que Deus existe, mas ele quer seguir. Agora preste bem atenção, vamos analisar. Aí ele quer crer no Feuerbach, não é isso? Sim. Que diz que Deus foi criado pela mente. Ele acredita nele, mas não acredita no que a Bíblia diz. A ideia mais maluca. Pronto. Ele, na obra dele, A Essência do Cristianismo, ele fala. Aí nós temos aí a Karl Marx. O Karl Marx dizia que a religião era uma criação do homem só para oprimir o homem. E no materialismo histórico ele diz que todo problema e o que determina a sociedade não é Deus, não é, na verdade é a economia, né? Essa é a ideia dele. A frase famosa dele, a religião é o ópio do povo. Ele tem a obra O Capital, Manifesto Comunista. O outro é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele disse Deus está morto. Ele dizia que era necessário fazer a rejeição da moral cristã. Ele fez a criação de novos valores humanos. Na obra Assim Falou Zaratustra, né? Assim Falou, e Além do Bem e do Mal, a obra veio dele. E aí você tem Sigmund Freud, né? Sigmund Freud interpretava a religião como a necessidade emocional, mecanismo psicológico de proteção. Tem a obra dele que é O Futuro de uma Ilusão. Nós temos ateus modernos, como por exemplo Richard Dawkins, biólogo e evolucionista, propôs o neoateísmo, a nova militância ateísta. Ele combateu publicamente a religião. Tem a obra Deus no Delírio, né? Pronto. Aí você tem Sam Harris, defende o naturalismo científico, critica as religiões, a obra dele O Fim da Fé. Christopher Hitchens, né? Jornalista polêmico, na obra Deus Não é Grande. E Daniel Dennett defende que a religião é produto da evolução natural e fez aquela obra aí conhecida Quebrando o Encanto, né? 3 tipos de ateístas: o ateísmo teórico, negação intelectual da existência de Deus. Ele quer mostrar que nega Deus só para mostrar que é o quê? Intelectual. Pronto, para dizer. Eu sabo. Então pronto, né? O ateísmo prático vive como se Deus não existisse, né? Muitos religiosos podem viver assim também. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam. O ateísmo forte afirma Deus não existe. O ateísmo fraco: não vejo evidências suficientes para acreditar em Deus. O ateísmo militante procura combater e eliminar todo tipo de religião. Quais são os argumentos mais fortes ou mais comuns que os ateus usam? Primeiro, problema do mal. Aonde é que Deus existe? Se Deus existisse, tantas criancinhas morrendo, né? Assim, cadê esse Deus que não vê essa injustiça contra os negros, contra a mulher? Cadê esse Deus que anos e anos de história? Anos e anos de história. Eu não quero, vá-se pra lá, Deus. Cuidado, preste bem atenção. Deus não criou o mal. Deus não criou essa catástrofe. Tudo que está aí é resultado do quê? Do homem. Do homem através do seu pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Está lá em Tiago. Deus não provoca o mal. Deus não criou o mal. Deus criou um ser perfeito, moral, para viver a sua palavra. Mas o homem pecou contra Deus. Então, a causa de todos os males é Deus? Não. Quem é a causa de todos os males? Aí ele diz assim: se Deus estivesse aí, ele estava ligando para o nosso sofrimento. E Jesus foi fazer o que na cruz? A Bíblia diz que ele fez o que por nós? Morreu para os nossos pecados. Ele aceitou os nossos sofrimentos? Então, se você acha que Deus não está nem aí com o teu sofrimento, quem foi que Deus enviou para morrer na cruz? E ele deu o seu único filho. Então, Deus nunca se ausentou do nosso sofrimento. Então, não tem base essa do ateísmo dizer que Deus não liga para o nosso sofrimento. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que o pecado entrou no mundo por causa de quem? De um homem. Do homem.
Gênesis 3, quem foi que acabou? Deus deu o paraíso para Adão. A Bíblia começa mostrando câncer? Não. A Bíblia começa mostrando doença? Não. A Bíblia começa mostrando o mundo poluído? Não. A Bíblia começa mostrando a camada de ozônio? Não. A Bíblia começa mostrando Deus criando um paraíso para o homem. Mas quem estragou? O homem. Pronto. Então, Deus permitiu, mas não veio. Pronto. A ciência, por exemplo, a ciência explica tudo? Resposta. A ciência ela explica mecanismo, mas, por exemplo, a ciência não explica se existe algo em vez do nada. A ciência ela não explica a origem da vida, a origem da consciência, a origem da moral, a origem da lógica, nada disso. Milagres são possíveis, sim. Deus criou o universo e quando ele intervém, ele não quebra as suas leis. Ele age dentro da sua intervenção divina como ele quer. Inclusive, dentro dessa questão científica, Sim. me lembrei de um dado, não sei se é o certo, são 91 provas de que o universo ele não foi autocriado, sim, tem uma mente por trás. Tem uma mente. Por exemplo, gravidade. Isso. Se a gravidade fosse um pouquinho a mais, ia impossibilitar que a vida existisse. Se fosse um pouquinho a menos, a mesma coisa. Oxigênio, hidrogênio na atmosfera. Rapaz, é muita prova, né? É muita prova. E quais são os males do ateísmo para a humanidade? O que um ateísmo, o ateísta ou o ateísmo faz à humanidade? É claro que nem todo ateu é imoral. Temos pessoas que são ateias, né? Sim. Mas elas são pessoas trabalhadoras, são pessoas sérias e que nós precisamos amá-las e cuidar delas e evangelizá-las com uma boa dedicação. Tem pessoas que seguem o ateísmo, mas são honestas, né? São sinceras. Agora, quando o ateísmo é adotado como uma cosmovisão coletiva, aí surgem consequências. Por exemplo, relativismo moral. Se Deus não existe, se nós não prestar conta, vale a pena eu ser justo? Não, pronto. Então não existe padrão absoluto para o certo e para o errado. Tudo se torna opinião. Entra o niilismo, doutrina que afirma que a vida não possui significado nem objetivo. Crise de propósito. Por quê? O ateu ele vive aqui, não existe propósito final, não existe destino eterno e não existe significado transcendente. Pronto. Regimes ateístas, os maiores regimes oficialmente ateístas da história produziram perseguições religiosas. A União Soviética, a China de Mao, a Camboja de Pol Pot, né? Sim. O problema não foi apenas o ateísmo, mas a ideologia totalitária associada a ele. Pastor Ziel, como combater o ateísmo? Primeiro, com a Bíblia. Diz o Nécio no seu coração. Não há Deus. Segundo, pela teologia, o argumento cosmológico. Tudo começa a existir por causa de uma causa. O universo teve uma causa. Logo possui a sua causa e é Deus. Terceiro, pela filosofia. Pela filosofia, pastor Zé? Sim, o argumento moral. Se existe moral objetiva, deve existir um legislador moral objetivo. Quarto, pela ciência. Pela ciência, sim. Diversos aspectos da ciência são frequentemente usados por teístas para mostrar evidências compatíveis com a existência de um Criador. Isso agora há pouco que o Daniel falou. Nós temos, por exemplo, o ajuste fino, precisão extraordinária das constantes do universo, não é isso? Complexidade da informação do nosso DNA. Sim. Origem do universo, as leis matemáticas da natureza. Existem pontos não provam, né? Deus e forma matemática, mas são vistos por muitos filósofos e cientistas como fortemente compatíveis com o teísmo. Einstein dizia, né? Matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo. É verdade, faz.